Sorriso dos seus pais ali. Ele não Alegria para de dele. sorrir. Gente, beleza? Obrigado, é? Acelera aí, hein? Foi, galera. Obrigado, gente. Tá? Bem, boa noite. Isto até parece um pouco bizarro apresentar o Danilo, que toda a gente conhece, a carreira dele, os títulos que ele ganhou, inclusive tirou-me alguns, já temos que pagar, quando eu estava no Benfica e ele no Porto. Mas mais do que apresentá-lo é explicar um pouco porque é que nós trouxemos o Danilo. Desde que começámos a trabalhar, eu e o Filipe, nós definimos alvos e esses alvos não é preciso ser um grande gênio para perceber que precisávamos de 2 zagueiros e de um atacante. Chegámos ao nome do Danilo, ao zagueiro Ibsen e ao atacante que foi o Juninho. Portanto, isto para dizer que o Danilo vem para ser zagueiro central, porque, como digo, não é preciso ser um grande gênio para perceber que estamos bem servidos na lateral direita com o Wesley e com o Varela. Posto isto, também dizer que quando chegámos ao nome dele e começámos as tratativas, não é, para o trazer, fomos confrontados com uma situação que nos deu uma alegria, mas um medo também, que foi de que havia mais gente que pensava como nós. 2, talvez, dos melhores treinadores do mundo pensavam como nós e queriam o Danilo para a mesma função que nós queríamos, mas ao mesmo tempo isso deixou-nos algum medo de estar a competir com clubes grandes da Europa. E aí falou o coração e o sangue rubro-negro do Danilo, que acabou por nos escolher, e eu estou muito feliz que ele esteja aqui connosco, e era isto que eu queria dizer. Bem-vindo. Nada, boa noite, pessoal. Acho que muita gente aí, a gente já tem a oportunidade de conviver também quando eu estou pela seleção brasileira. Aí nesse momento é diferente. Diretor, se me permite, eu queria só te corrigir numa coisa, que quando você fala, né, que o Flamengo estava competindo pela minha contratação com os grandes, queria dizer que o Flamengo em nenhum momento, em nada, deixa a desejar ou não consegue competir em termos de grandeza e de história, de tudo aquilo que possa ser de muito importante no futebol mundial. Agradeço todos os esforços e as palavras que foram ditas a meu respeito. Queria agradecer também a minha família que está aqui presente e todas as pessoas que torceram muito para que esse momento acontecesse. A realização realmente de um sonho de criança é uma coisa que, além de todo o projeto, de toda a estrutura, de tudo aquilo que o Flamengo pode vir a representar na minha carreira e lutar, né, por títulos e coisas importantes, certamente falou o coração, falou aquilo que quer dizer a emoção. E acho que depois dos últimos 6 meses, que foram um tanto quanto complicados para mim em Turim, eu estava precisando desse carinho, e só esses 2, 3 dias que eu estou aqui no Flamengo, ainda sem ter um contato com a torcida, sem vestir a camisa para jogar, já valeu a pena a minha escolha. Então estou muito feliz, muito agradecido, e espero que a gente possa fazer um grande trabalho durante esse ano. Tem como resolver esse chiado? Renato, está um chiado no som que você está ouvindo de atrás. Chiado é Amazônia de Lisboa. Pronto, obrigado. É chiado em Portugal? Não, Chiado é Amazônia de Lisboa. Bom, gente, vamos lá começar com a Flá TV. Danilo, boa noite. Seja muito bem-vindo ao seu Clube do Coração, Laje da Alfova, aqui da Flá TV. Queria que você falasse um pouquinho mais, cara, sobre essa realização desse sonho. Ontem no Ninho do Urubu você falou que ficou arrepiado, teve mensagem do seu pai. Queria que você respondesse não só para a torcida, mas para a sua família, que está em peso aqui também. O que significa, o que representa para você agora ser jogador do Flamengo, o que representa ser apresentado
aqui no Maracanã também. Boa noite. Boa noite, Edan. É bem fácil, na verdade, responder essa pergunta, porque eu decidi vir para o Flamengo, né? Porque ou eu viria agora, em um momento onde eu me considero ainda fisicamente e mentalmente muito preparado, ou eu não viria, porque nunca queria jogar pelo Flamengo simplesmente para estar no clube e não produzir, não ser capaz de produzir, não ser capaz de influenciar. Ontem, quando eu cheguei lá no Ninho, assim, para mim foi um momento muito, muito especial, assim, porque tem lá a parede com várias fotos, né? E algumas delas, para ser mais exato, principalmente a do Petkovic no gol contra o Vasco, né? Aquele gol de falta contra o meu amigo Elton. A comemoração onde ele abre os braços, depois cai para trás, assim. Me passou um filme na cabeça, sabe? Porque ali, naquele momento, eu tinha 12 anos, por aí. Sonhava em conseguir ser um atleta profissional. Muitas vezes conversava com meu pai. E meu pai falava, quem sabe um dia você consiga jogar na Copa São Paulo ou algo do gênero. Com todo respeito à imaginação que o meu pai poderia ter e alcançar, eu pensava muito maior. Meu objetivo era muito maior. E quando eu cheguei lá e vi aquele gol, me passou aquele filme de voltar a ser menino, assim, sabe? De pegar uma bola de borracha no campinho de terra lá em Bicas e ficar batendo faltas e pensando que eu era o Petkovic. Então, assim, é uma coisa muito difícil de explicar. Ontem ainda estava falando com o Paquetá sobre essa... inclusive o Paquetá, o Vini, me pressionaram a beça para poder vir e botar um pilho o tempo inteiro. Eu estava até falando com ele falou, irmão, essa sensação de jogar pelo clube que você torce é uma coisa magnífica, assim. Então, ontem no Ninho, também hoje, em vários momentos eu parava dentro da estrutura e ficava olhando as paisagens, né, que tem, se misturando com as imagens do Flamengo, se misturando com o escudo do Flamengo. Já estou arrepiado outra vez, porque realmente é uma coisa que vem do fundo do meu coração. Era um sonho que em determinado momento ficou talvez muito guardado, porque em algum momento eu não pensava em voltar para o Brasil, pensava em jogar só no futebol europeu, mas aconteceu dessa forma e eu acho que foi a melhor escolha. Aqui. Alguém aí grávida Oi. de gêmeos tem, não? Só tô comigo. Opa, tá funcionando? Oi. Ganhei até prioridade na pergunta. Grávida de gêmeos? Gente, a gente tá Acho que... eu tô tendo dificuldade com o som. Pô, galera, realmente não é possível que é isso. Oi. Vou deixar aqui, depois você fecha, pode ser? Não, bota na mesa então, Rafa, porque o áudio vai... Bom, desculpa a todos, vamos retornar. Esses dois microfonezinhos que estavam fazendo esse estrago. Mas já tem um lá. Bota, onde você quer? Aqui. Não, aqui pro Boto. E cá estamos a jogar sobre isso. Pode agora? Vamos lá. Tá ligado. Tá sim. Retomando então, gente. Aline Nastari, TNT Esporte. Danilo, seja bem-vindo. O Boto, falando sobre você e sobre a vinda, deixou claro já a posição que eu acho que, apesar de você há muito tempo e jogar como zagueiro, acho que o brasileiro, quando pensa em você, pensa muito no lateral por conta de seleção, enfim. E o Boto falou um pouquinho sobre a sua conversa com o Felipe e dessa constatação desde o início do seu posicionamento. Se você pudesse contar um pouquinho para a gente como é que foi essa conversa e a sua compreensão dessa posição, de você voltar para o Brasil para jogar nessa posição. E eu queria pedir a liberdade para fazer uma segunda pergunta agora para o Boto. Pode? Porque vocês estão fazendo o sinal. Não está conseguindo lidar com esse problema. Vamos lá. Pode. Ô Boto, eu sei que você não sente tão confortável de falar de contratações de uma forma geral, mas a gente ouviu muito sobre o Jorginho ter uma base salarial acertado e muitas informações sobre isso. Para esclarecer para o torcedor, o que você pode falar sobre isso? A gente sabe que ele tem contrato até o meio da temporada, mas o que você pode falar sobre o Jorginho? Obrigada. Respondo eu. É importante ressaltar que, sim, o Felipe me ligou, né? A gente tem uma relação muito bacana, de muita proximidade, desde, né, todos
todos os momentos na seleção brasileira, a gente sempre foi muito próximo, mas o Felipe não teve que me convencer, né? De certa forma, como se é dito, né? Acho que qualquer coisa que um treinador possa dizer é muito menor do que aquilo que representa jogar pelo Flamengo. E jogar como zagueiro é uma posição que eu tenho completamente dominada, jogando já há alguns anos no futebol italiano, que é uma escola de defensores e que me agregou muito na carreira. E é uma posição que eu me sinto completamente confortável e que no time do Felipe passa muito a construção das jogadas, a construção do jogo passa muito pelo pé dos zagueiros, então é o que eu gosto de fazer, eu gosto de construir, descobrir os tempos, direcionar as jogadas. Então, como eu disse, é uma posição que eu estou completamente adaptado. Essa volta ao futebol brasileiro, nessa posição, acho que também pode me abrir novos caminhos, pode me dar novas perspectivas, e eu estou sempre aberto a novos desafios, o que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso for necessário, como lateral direito, esquerdo, como meio campista. Acho que meu tempo de Juventus, eu escolhi a camisa número 6 justamente por isso, porque eu nunca me considerei apenas um lateral direito, sempre me considerei um jogador que podia atuar em qualquer posição do sistema defensivo, isso graças à sorte que eu tive, né, de poder conviver com grandíssimos treinadores e absorver deles o máximo possível para poder empenhar em campo. Então acho que eu chego no Flamengo muito preparado e com toda a bagagem suficiente para poder ajudar onde quer que o treinador necessite. Antes de responder à pergunta, dizer que, como é óbvio, um jogador como o Danilo não precisa de scouting, mas houve muitas horas de análise, de perceber como é que ele controla a linha defensiva. São coisas que vos passa muito ao lado, mas que a nós não nos passa, e isso houve muitas horas de análise, de debate, até dizer não, é ele, e é assim que nós funcionamos. Não vou falar do Jorginho, vou dizer que a prioridade era um zagueiro e era um atacante. Depois tudo o resto que vier é algo para acrescentar e para subir muito o nível. E realmente pode vir o volante X, que nós temos bem definido. Se não for o volante X, não vem mais ninguém. Danilo. Tá? Aqui, Luiz Assado, UOL. Além do Felipe Luiz, a gente sabe que você é muito amigo do Alexandro também, ele até foi perguntado sobre você lá na pré-temporada. Teve mais alguém que te ligou no Flamengo, te pedindo para voltar, né? Além do Vini do Paquetá também fazendo essa campanha, teve mais alguém no Flamengo que te ligou e falou, vem para cá e tal, vem ajudar a gente aqui? O Gerson, eu fiquei até bastante chateado com ele, porque eu cheguei lá no Ninho e ele não estava. Eu liguei para ele e falei, pô, você me falou tanto para vir para o Flamengo e quando eu chego você não está aqui para me receber. Mas, brincadeira à parte, ele foi sempre um grande incentivador da minha vinda para cá, o Gerson, durante todo esse tempo também que a gente tem convivido na seleção brasileira e que ele vem crescendo de uma maneira muito importante, não só em campo, mas também em personalidade. Eu sempre falo para ele, quando ele chegar na seleção brasileira, que ele é o capitão do maior clube do Brasil e um dos maiores clubes do mundo. Então, esse peso dessa capitania precisa ser sentida também na seleção brasileira, e isso ele vem fazendo e vem crescendo. Eu estou muito satisfeito por isso. Mas a gente para um pouco por aí, né? Acho que a maior pressão, digamos assim, de vir para o Flamengo, além desses jogadores que eu citei, e claro, do Alexandro, porque costumo dizer para ele que ele não vive sem mim, eu sempre tenho que vir para poder a gente continuar a jornada. Acho que a maior pressão sempre veio de Bicas. Boa noite a todos. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Danilo, muito sucesso para você na sua volta ao país, principalmente aqui no futebol carioca e no Flamengo. Eu não sei se eu entendi errado, quando você fez a explanação aí, você falou que teve sérios problemas, dificuldades agora, recente, na Juventus. Você pode explicar que dificuldades foram essas e foi isso que te levou a querer vir para o Flamengo, reforçou a vontade de vir para o Flamengo? Acho que foi a união, né, de duas coisas, né? A Juventus é um clube, provavelmente o clube mais importante da minha carreira, onde eu construí uma história maravilhosa e uma sinergia com os torcedores, com os jogadores, com a cidade, e onde eu fui muito feliz durante 5 anos e meio. Entretanto, nos últimos tempos, por mudanças internas e algum planejamento em que
provavelmente eles entendiam que eu não coubesse, mas não por questões futebolísticas. Isso foi o que me chateou muito e me fez sofrer, né? E a partir desse momento onde eu me encontrava no clube onde eu passei mais tempo, no clube onde eu me tornei o primeiro capitão estrangeiro da história, representando a história dos jogadores brasileiros no futebol italiano, que eu considero muito importante, a partir do momento que eu tive essa dificuldade, que foi lidar com uma coisa que não tinha a ver com as minhas capacidades de campo, eu entendi que era o momento de buscar novos ares, porque me fez sofrer bastante. E eu entendi que eu precisava ir para um lugar onde meu coração batesse mais forte. Eu não precisava de um projeto, só um projeto esportivo, né? Com todo respeito a todas as outras situações que eu tive e que eu poderia escolher diversos, ainda bem, significa que eu fiz alguma coisa boa durante esses anos no futebol, mas eu acho que foi a união das duas coisas, né? Um momento de muita dificuldade, onde, como eu falei, eu deixei de ser protagonista por questões extracampos, o que me deixou ainda mais chateado, e a oportunidade de vir jogar no Flamengo. Então, eu acho que foi o encaixe perfeito, o destino quis assim, Deus quis assim, e certamente, como eu falei, já nesses 2, 3 dias, foi a confirmação de que eu fiz a escolha certa. Aqui, tudo bem, Danilo? Tudo. Isabelle Costa, Gold. Queria que você pudesse falar, porque você falou que a pressão maior veio de Bicas, né? Quem te pressionou mais para estar aqui? E você falou também sobre Vinícius Júnior, Paquetá, Neymar também comentou na publicação de anúncio. O que eles falaram com você? Como é que foi também essa reação interna até virar oficial? Sua também? Minha também, é verdade. Não, a pressão de Bicas veio forte, sempre veio forte, né? A torcida do Flamengo lá é sempre muito calorosa e me cobrava bastante, né? Minha família, não só a família próxima, mas a família de uma forma ampliada, primos, parentes mais distantes, a grande maioria é flamenguista. E o Flamengo é muito grande, o Flamengo chega em lugares onde outros clubes e outras instituições não chegam, né? O Flamengo mexe com um sentimento que dificilmente outros clubes e instituições consigam mexer, né? Então, a pressão de lá veio forte, meus irmãos sempre tinham isso em mente, grandes amigos também que sempre, cada ano, falavam, cara, você ainda vai jogar no Flamengo, você ainda vai jogar no Flamengo. E eu via isso como uma coisa muito, muito distante, né? Mas eu considero que eu tenho uma missão no futebol, que não é só dentro de campo. Eu acho que a gente tem uma missão muito importante também em influenciar as pessoas, em lutar por causas que a nossa voz, né, que o nosso tamanho, né, dentro do futebol pode ajudar em várias causas muito importantes, e eu considero que essa minha volta ao Brasil, ela tem muito disso também, sabe? Estava muito escrito isso. Claro que eu quero ganhar, eu vivo disso, eu vivo de troféus e desafios. Entretanto, essa minha volta ao Brasil tem muito disso também, para que eu possa seguir esse trabalho também de influenciar em outras áreas, de ser espelho para a nova geração, não só de futebolistas, mas também de pessoas em geral, né? E falando especialmente do Vini e do Paquetá, eles ficaram extremamente felizes, assim. Eu liguei para eles de vídeo e eles falaram, cara, vai ser super maneiro, pô, estou super empolgado, nem acredito, porque eu acho que era uma coisa muito distante, assim, né? Eu ganhei essa marca de jogador do futebol europeu, afinal foram 13 anos do futebol europeu, saindo aos 20, então acaba que isso acaba parecendo uma coisa distante, né? Então acho que essa minha volta, como eu falei, tem muito disso também do extracampo, e eu considero muito importante também a volta, por exemplo, do Oscar, né? Agora a hipotética volta do Ney também, né? Já tem o Alexandro, enfim, tem vários jogadores também retornando no momento onde eles podem fazer a Liga de Futebol Brasileiro muito mais forte, e também mudar um pouco a imagem daquilo que foi a imagem do jogador brasileiro em todos os tempos, né, de uma forma onde a gente possa fazer bem, ser bons atletas, ser bons exemplos e se preocupar também com causas talvez extracampo, que é uma coisa que a gente pode fazer. Danilo aqui, Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Queria emendar 2 perguntinhas rápidas. Uma, como é que você está fisicamente, quando você está pensando em estreia? Dá para torcedor imaginar para domingo, de repente já ter o Danilo lá no Mangueirão, nessa final da Supercopa? E a gente abriu essa coletiva falando sobre o Flamengo está disputando a sua contratação com grandes clubes.
Você vem para o Flamengo, você como torcedor do clube, eu imagino que você vinha acompanhando o futebol brasileiro e o Flamengo de uma forma geral, e você vai jogar um Mundial de Clubes esse ano. Então eu queria perguntar para você que tem mais de 10 anos de experiência na Europa, como é que você vê o Flamengo, por exemplo, no Mundial? Você acha que consegue competir com os grandes clubes da Europa? Obrigado. Sem dúvida nenhuma consegue, sem dúvida nenhuma consegue. Aquilo que eu encontrei nesses primeiros 2 dias, eu posso resumir em estrutura e organização, que foi uma coisa que me deixou muito surpreendido. Uma estrutura incrível, uma organização incrível, muita gente trabalhando, muita gente dando suporte para os jogadores de uma maneira extremamente profissional, extremamente qualificada, e qualidade dos jogadores, qualidade dos trabalhos técnicos, e que é o primordial, né? Eu acho que se tem uma coisa que talvez eu possa agregar e ajudar, fortalecer a mentalidade. É uma coisa que me levou muito a grandes lugares durante a minha carreira, que esse time do Flamengo certamente tem, porque ganhou muitas coisas nos últimos anos, então são jogadores extremamente fortes, competitivos, mas acho que eu posso agregar muito nessa questão de mentalidade, em ser constante, em trabalhar todo dia com a mesma determinação, com o mesmo empenho, com a mesma entrega, né? Curando os detalhes, cuidando de cada detalhe, para que a gente possa competir de uma maneira ainda mais forte no Mundial de Clubes. Mas, sem dúvida nenhuma, o Flamengo, nessas competições onde vai enfrentar hipotéticos adversários considerados pelos outros talvez mais qualificados, tem grandes chances de poder disputar de igual para igual e chegar o mais longe possível. A estreia, vou ter que perguntar para o Felipe. Não, mas é claro que eu não estou na minha melhor condição, porque não vinha jogando há algum tempo, mas nesse momento acho que a experiência e a empolgação me ajuda bastante, né? Então, eu espero poder estar disponível para o domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. Oi, Danilo. Tudo bem? Seja bem-vindo, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Um pouquinho sobre a estreia, mas eu queria falar sobre exatamente o Maracanã, que hoje reabre para a temporada, é o primeiro jogo aqui de 2025, e você hoje vai estar como espectador. Vai bater essa ansiedade para a estreia aqui no Maracanã, que pode ser num Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol mundial, que é, sem ser este sábado, o outro? E uma outra coisa, também relacionada ao futebol europeu, que você tanto saiu, foram 13 anos lá fora. O que você observou do Flamengo em termos de estrutura, de CT, perto de todos os outros que você já trabalhou, nos grandes clubes onde você trabalhou? Em questão de ansiedade, já bateu, já está batendo. Já estou doido para jogar aqui no Maracanã. Eu tive a oportunidade de jogar pela Seleção Brasileira algumas vezes. Joguei o último jogo antes do Maracanã fechar para a reforma, um Santos e Flamengo. Mas certamente jogar pelo Flamengo vai ser uma emoção muito diferente de tudo, né? Hoje, nesse momento, o Maracanã é a casa do Flamengo, sempre foi, então passa a ser a minha casa também, e a nossa casa a gente cuida com carinho, com atenção. Nossa casa a gente quer estar em casa, né? Eu sou muito caseiro, então eu gosto de estar em casa. Então a ansiedade para jogar no Maracanã pelo Flamengo já está desde o momento que eu decidi que ia vir para cá. Em questão de estrutura, complementando a resposta que eu dei antes, o Flamengo não deixa nada a desejar para os grandes clubes da Europa. Não estou falando de clube mediano ou de qualquer clube que esteja pela Europa, não. O Flamengo tem uma estrutura muito importante para os atletas, uma estrutura muito funcional, onde tudo funciona, onde tudo é de altíssimo nível, e onde o material humano é muito bom também, porque de nada adianta você ter uma estrutura física de um altíssimo nível e o material humano deixar a desejar. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo para poder continuar, né, ganhando coisas importantes, continuar sempre disputando coisas importantes e está atraindo também grandes jogadores, né, do futebol europeu, de outros mercados, porque isso conta muito, essa questão estrutural para o dia a dia, para a preparação, para o desempenho. Então, o Flamengo não deixa nada a desejar com as estruturas dos clubes com o qual eu tive o prazer de jogar. Bem, boa noite. Maurício Canone, da Gazeta dello Sport da Itália. Você tinha dito agora que nesses últimos 6 meses sofreu, né, tudo. O que mudou mais especificamente na Juventus? Foi a chegada do Thiago Motta, problemas com Giunto ali também? Sim, sofri muito nos últimos 6 meses. Acho que aqui não vale a pena estar falando de nomes,
Eu fiz uma carta muito emotiva, onde eu falei tudo do fundo do meu coração, e ali diz muito aquilo que eu penso sobre o momento atual da Juventus, a qual eu torço e acompanharei para o resto da minha vida, porque foram momentos incríveis e mágicos que eu passei ali dentro. Mas a Juventus sempre foi família, a Juventus sempre foi família, a Juventus sempre foi um pelo outro, a Juventus sempre foi cuidar dos detalhes e principalmente da parte humana. E isso nesses últimos 6 meses se perdeu um pouco, e acho que os últimos resultados e os últimos acontecimentos se devem muito à perda dessa identidade que é família, que é curar os detalhes, que é curar o lado humano dos atletas, das pessoas que lá trabalham. E eu acho que quanto mais cedo retomar esse caminho, quanto mais cedo se reprogramar e voltar para essa identidade, os resultados vão voltar a acontecer, não tenho dúvida. Danilo, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e revista Placar. Eu queria te perguntar especificamente, falar sobre treinador, se você estava acompanhando aquele Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, e hoje a gente vê o Filipe Luís empolgando o torcedor da mesma forma que aquele Flamengo. Ainda não chegou a conquistar os grandes títulos todos que conquistou com o Jorge Jesus, mas já empolga o torcedor, o Flamengo do Filipe Luís. Como é que você vê esse Flamengo do Filipe Luís? Como vai ser essa relação? O que você espera desse trabalho do Filipe Luís, que é recente como treinador, mas que já está empolgando a torcida do Flamengo? Eu falei muita coisa aqui, talvez muito metódico, assim, muita teoria e muitas coisas, mas o Flamengo é vitória, o Flamengo é pressão, por resultado, o Flamengo é empolgar o torcedor, o Flamengo é um jogo agressivo, um jogo para frente, um jogo onde muitas vezes a raça vem primeiro da técnica. O Felipe sabe muito bem disso. E além disso, ele está preparando sempre o time nos máximos detalhes, com o máximo cuidado, e tenho certeza e vejo o Felipe com um futuro muito brilhante como treinador. Para mim está sendo até um pouco estranho, não sei como chamar ele, de filho, de mister, de professor, não sei bem, mas ainda vou me acostumar. E ele, o que mais me surpreendeu, talvez não me surpreendeu, mas que eu fiquei muito feliz nesse meu primeiro contato com o Felipe como treinador, foi a humildade dele de dizer, cara, eu estou começando como treinador a minha trajetória, eu tenho muito ainda para aprender e estou extremamente aberto ao debate, estou extremamente aberto aos conselhos, extremamente aberto às conversas. Isso me deixou muito satisfeito, né? Não só por mim, mas tem jogadores incríveis ali no Flamengo de muita experiência e que podem sempre contribuir para a montagem do time, para o sistema tático, para a estratégia do jogo, né, para a fixação de metodologia. Então, isso me deixou muito satisfeito, encontrar o Felipe ainda nesse direcionamento de falar, beleza, ele tem muita personalidade, ele sabe bem o que ele quer para o time, mas ele está aberto também a debates, a escutar, a ser aconselhado, e eu acho que, tenho certeza que isso é uma característica que vai fazer dele muito, muito maior do que ele já é. Acompanhava o Flamengo de Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus, eu conheço ele bem por enfrentar muitas vezes também contra o Benfica, e ele sempre foi aquele cara enérgico, de sangue na veia, e não foi acaso que a torcida do Flamengo abraçou ele. Bom, gente, vamos fazer uma foto aqui, porque daqui a 5 minutos